Prazer de estar aqui com o Luiz Carlos Silvestre, que é jornalista e radialista da 94 FM, e o Nivaldo José, jornalista, radialista da Rádio Auriverde de Bauru. Ambos meus amigos e por quem eu tenho muita admiração. E alegria de tê-los aqui no estúdio da TV Prevê, neste dia em que nós estamos aí para passar a limpo a cidade, as coisas desta região, na área jornalística e na área esportiva. Silvestre, não te dá saudade de você pegar o microfone e começar a narrar um jogo de futebol? Dá, Samuel. Só não tem time para isso. Primeiro, muito obrigado pelo convite, a você, a Nádia, ao pessoal da TV Prevê. É uma satisfação que se renova sempre quando a gente está aqui, né? Se renova sempre é bom também, é sempre renovada, né? E vontade de transmitir futebol eu tenho. Eu não tenho time aqui em Bauru para transmitir futebol, né? E depois que inventaram, até nós inventamos o tal do off-tuber, acabou a graça, né? Eu tinha, desculpe, eu tenho a maior tesão de ir para São Paulo na quarta-feira, na quinta, ainda pela Rádio Auriverde, transmitir jogos do Noroeste, ou transmitir jogo de São Paulo e Corinthians, Santos, Palmeiras. A gente ia sempre para São Paulo, mas lá você tem o calor do público, a vibração, tá? Depois você transmitir pela televisão e ninguém mais viaja, você fica transmitindo pela televisão, é um saco, é cansativo, é chato. E o Noroeste, infelizmente, né, essa situação. Falando em Noroeste, antes que o Nivaldo, você vai começar com o Nivaldo primeiro, apresentar o Nivaldo. Eu só quero dar um recadinho aqui, porque eu recebo ainda hoje e-mails na 94, já recebia na Auriverde também, de cidadãos muito mal informados que me criticam porque o Damião foi embora. O seu Damião, eu fui um dos caras que mais força deu para o Damião assumir o Noroeste, na época. Quantas vezes estive com ele, estive no churrasco na casa dele, o dia em que 3 ou 4 pessoas, só eu era um deles, né? Eu era muito amigo do Damião. Eu abri toda a programação da Rádio Auriverde na época, o Celso Zisli me dizia: o Damião não vai pegar o Noroeste se não tiver apoio, vamos dar força para ele. Então a programação esportiva da rádio, que era das 6h15 às 7 horas, acho que é ainda, né, Nivaldo? E levava o Damião, entrevistava, incentivava, e Damião, até ele pegar o Noroeste. E depois a coisa andou bem. Um determinado dia, para quem não sabe, né, porque as informações às vezes são atravessadas. Em um determinado dia, o seu Damião disse que o Noroeste devia para ele 15 milhões de reais. E aí, disse na nossa rádio, que era a Rádio Auriverde na época. E eu respondi na rádio, eu falei: Damião, não pode falar isso de Bauru, que Bauru lhe deve 15 milhões, que o Noroeste lhe deve 15 milhões. Faça um balanço, e aí nós vamos saber quem é. Um balanço passando pela Receita Federal. Aí ele veio aqui na TV Prevê, falou, não sei se para você ou para você, o Silvestre não quer que eu fique mais em Bauru. Foi na TV Tem, o Silvestre não era nem TV Tem ainda. O Silvestre não quer que eu fique mais em Bauru. Eu falei: só para você apresentar o balanço, mas nada, não é verdade? E depois ficou essa apresenta, não apresenta, e ele chegava ao fim do ano e falava: vou embora, não vou embora. Eu não tenho culpa nenhuma dele ter ido embora. Aliás, o seu Damião faz 2 anos que está acamado, não levanta, sendo tratado, não é verdade? Está com um problema seríssimo de saúde, e nem foi o Damião que largou o Noroeste. Foi o neto e o outro filho dele. O neto e o filho, porque não tinha mais condição, não queria mais. Então o Silvestre não tem nada a ver com... Só para esclarecer, viu, Samuel? Não tenho nada contra, acho que ele fez uma boa administração, mas o Noroeste tem 113 anos e não 5. Tá aí, nós vamos falar ainda mais um desabafo. Não, porque eu estou cansado de receber e-mail. O Silvestre que assume o Noroeste agora, porque o Damião saiu, o Noroeste está caindo, o Noroeste acabou, por que o Silvestre não assume? Não tenho nada com isso, né, gente? Faz 4 anos que eu não mexo com futebol, né? Tem dó. Ô, meu amigo Nivaldinho, alegria tê-lo aqui, saber que você está sempre antenado, muito ligado nos bastidores da política bauruense, da política desta região, deste estado e deste país. Olha, para quem não sabe, o Nivaldo fuça, viu? Ele liga, ele pode até receber muitos telefonemas não querendo atender, mas ele tenta ligar, eu quero falar com o governador. De repente a assessoria do Geraldo Alckmin fala: ele não vai atender o senhor, moço, ele não atende Bauru.
Ele pode ligar para Brasília e quer também falar com a presidente da Dilma. Aí ela não vai atender o senhor, mas o Nivaldo insiste. Eu vi até uma conversa do novo dono da rádio lá, que tá pensando em conversar com o Nivaldo, porque ele gasta muito dinheiro em telefone. É verdade, Nivaldo? Prazer em tê-lo aqui. Muito obrigado pela presença. Prazer é nosso, Samuel, Silvestre, aos telespectadores da TV Prevê. Só para ilustrar também, na última eleição municipal, uma curiosidade, pegando o gancho aí na sua fala, Samuel, o Dr. Geraldo Alckmin estava em Bauru e eu precisava gravar um depoimento dele sobre as eleições de 2012. E eu cheguei para a assessoria e pedi para eles, olha, eu quero que o governador grave eleições 2012, Rádio Auriverde. Falou, você não vai fazer nunca para você. Falei, posso tentar? Aí, coletiva correndo, cheguei para o governador, grava isso para mim. Ele gravou e o pessoal da assessoria começou a dar risada. E aí parou a entrevista coletiva, ficou todo mundo dando risada. E aí o governador também não entendeu. Aí eu falei, não, é que eles falaram para mim, governador, que o senhor não gravaria. E por que não gravar? Se outros pedirem, eu também gravo. E aí eu fui falar para ele, você vê, ó, quem não chora não mama, na verdade, né? Então a Rádio Auriverde conseguiu essa façanha graças à insistência nossa em trabalhar nos bastidores em busca da informação e do apoio, né? E isso que é o mais importante para Bauru, no geral, Bauru e região. Isso me faz lembrar, viu, Silvestre? Em 1814, nossa, e eu fui participar de uma entrevista coletiva pela Rádio de Pederneiras. Nós ganhamos uma viagem de leito de trem à imprensa do interior para entrevistar o governador Abreu Sodré. E todo mundo ficou posicionado lá, a imprensa do interior, e o governador Sodré fez uma... Eu falei, ué, eu não quero ficar nessa fala aí, nesse... Eu devia ter o quê? 16, 15, 16, 17 anos? 1914 que eu dei uns... Aí sabe o que eu fiz? Eu tava com um gravador desse tamanho assim, eu tinha deixado embaixo, mas o cabo de microfone era grande. A hora que acabou a entrevista, eu passei por baixo da mesa e saí na frente do governador, uma palavrinha aqui pra Rádio de Pederneiras, governador. E você acredita que eu furei todo mundo? O Estadão botou lá naquelas curtas dele lá, naqueles flashes lá, um rapazinho de uma rádio do interior, de uma cidade chamada Pederneiras, entrevista com exclusividade do governador Sodré. Mas claro, isso faz parte. Claro. Perspicácia. É claro. O se o jornalista não fizer isso, quem é que entendeu? vai ter, né? Tiver iniciativa. O Azenha, que teve aqui aqui na TV Prevê, quando ele entrevistou o Gorbachev, ele pulou na frente de todo mundo, pulou na frente de toda a segurança da antiga União Soviética e pegou uma palavra com exclusividade do premier soviético. E se não for assim, não pega mesmo. Eu teve uma outra passagem recente, essa com o vice-presidente da República, o Dr. Michel Temer, quando ele veio a Bauru, no aeroporto a Polícia Federal já anunciava, o vice-presidente da República não vai falar com a imprensa. Eu falei, puxa vida, mas eu quero falar com ele, vamos falar daqui. E nessa passagem, eu conversei com o prefeito Rodrigo Agostinho, que foi recepcioná-lo. Falei, prefeito, a hora que o vice-presidente estivesse chegando, eu vou começar a narrar e você fala para ele que a rádio está ao vivo. E não deu outra. O prefeito começou a recepcionar o vice-presidente da República e lá comecei eu. Rádio Auriverde ao vivo aqui no aeroporto de Bauru para tentar ouvir o vice-presidente da República, Michel Temer, que pode falar com os ouvintes para mais de 50 mil ouvintes por minuto. Comecei a fazer aquela entonação, aquela enrolação para ver se conseguia. Aí o prefeito aqui de Bauru fez o contato com o vice-presidente da República. O vice-presidente da República atendeu a reportagem da Rádio Auriverde e aí, consequentemente, toda a imprensa aproveitou o gancho proporcionado pela Auriverde e a coletiva aconteceu ali no aeroporto, descontrariando a recomendação da Polícia Federal na oportunidade, que tinha dito que o vice-presidente da República não estaria falando com a imprensa naquele local, naquele momento. Qual foi o seu furo? Já que nós estamos matando a curiosidade aí. Não tenho furo nenhum, eu sou um jornalista.
jornalista simples, quietinho no meu canto. Você já fez muita transmissão, você já foi muito. Foram mais de 30 anos, né, Samuel? É difícil você escolher um dia, uma oportunidade, uma ocasião em que houve um destaque, ou que houve até um furo, né, ou teve uma falha, né, uma gafe. São tantas, né, na história que não dá para até enumerar, dizer, foi essa. Teve tantas, né? Teve tantas. Bom, eu fui mandado uma vez pela Rádio Bandeirantes para cobrir a Maccabiada lá em Israel. E também eu fiz que nem uma zena. Eu pulei na frente do Menachem Begin, furei a segurança inteira e entrevistei o premier israelense. E falando a língua dele. Bom, não, ele falava inglês bem. E aí eu fiz isso também. Mas também, eu me lembro, viu, Silvestre, que em Pederneiras, em 1800, agora mais um pouquinho mais pra frente, eu fui transmitir um jogo, acho que... 1927. Associação e José Bonifácio. Transmiti o jogo, naquela época eu contava até 3, era da CTB, manivela, e aí ligava pra rádio. Aí perguntava, como é que tá o som? Que retorno, né? Como é que tá o som? Aí tá chegando maravilhosamente bem. Aí eu transmiti o jogo inteiro. Aí eu cheguei à meia-noite lá na rádio e fui perguntar pro guarda, todo empolgado, a associação ganhou o jogo. Eu falei, como é que foi a transmissão? Ele falou, que transmissão? Não teve. Não teve. Eu falei, como? Eu transmiti o jogo inteiro. Ele falou, pô, já caiu a linha e você não transmitiu. Eu fui o único locutor que acho que transmitiu um jogo inteiro só para mim. Só para você. Mas vamos conversar um pouquinho quais são os últimos acontecimentos aí dos bastidores da política bauruense, que, claro, sem contar que o Rodrigo está lá na ONU, em Nova York. O único prefeito brasileiro. O que é que você está sabendo das novidades políticas aqui? Qual é o furo que o Nivaldinho está trazendo para o telespectador da TV Prevê? Então, o Samuel e Silvestre, telespectadores, apesar que já divulguei isso há pouco na Jovem Auriverde, amanhã, você já disse aqui também na TV Prevê, o PTB vai estar realizando um encontro estadual, oportunidade que vai reunir lideranças do partido no estado de São Paulo. Também na oportunidade, o Toninho Gimenez, ex-presidente do Noroeste, estará assumindo a agremiação. As novidades: o ex-padre Beto, que está sendo cobiçado pelo PTB para se filiar, conversei com ele hoje pela manhã, ele me garantiu que vai estar passando pelo encontro, pelo evento, para dar um abraço no Toninho Gimenez, que estará sendo empossado como presidente do partido. Aí eu questionei ele da possibilidade de eventualmente ele participar do processo eleitoral. Ou assinar, inclusive, a ficha de filiação. Ele disse que ainda não, mas estará passando pelo evento para dar um abraço no Toninho Gimenez. Uma outra liderança, uma pessoa, uma personalidade, vamos colocar assim, que também marcará a presença, é o astronauta Marcos Pontes. Falei com o Toninho Gimenez, ele me confirmou que ontem manteve contato telefônico com o astronauta Marcos Pontes, e o astronauta também confirmou que estará no evento deste sábado com a presença do Campos Machado. Questionei se poderia estarem os dois, o ex-padre Beto e também o Marcos Pontes, aderindo ou se filiando ao PTB. Ele disse que ainda não tem essa confirmação, mas o assédio continua, ou vai continuar. Por quê? Agora, dia 5 de outubro, vence o prazo das pessoas interessadas, segundo a legislação eleitoral, em participar do processo eleitoral do ano que vem. E, assim sendo, como os dois, Marcos Pontes e o padre Beto, não têm filiação partidária, para eles participarem do processo eleitoral do ano que vem, eles têm que estarem filiados. Então, a partir deste sábado, amanhã, portanto, ambos já começarão a serem assediados pelo PTB ou por outras agremiações a partir do momento que eles demonstram interesse participando de eventos políticos, como é o que vai acontecer amanhã, Samuel. Bom, o Silvestre, e são quadros importantes aqui da cidade que podem ser candidatos, né? Silvestre, mas o que me deixa preocupado, quero saber o seu ponto de vista, é que nós temos tido muitos candidatos nas últimas eleições. E a região de Bauru fica limitada a um só
deputado eleito que é nos o últimos casos. Você não acha isso um terrível mal para a cidade? Você não acha que se nós tivéssemos aí uma união de esforços entre lideranças para termos a definição de poucos candidatos e aqueles com chances efetivas de poder representar a cidade e a região aqui, tanto na Assembleia Legislativa quanto na Câmara Federal? Samuel, é uma tecla que se bate há quanto tempo aqui em Bauru? Há quanto tempo Bauru não tem um deputado federal, por exemplo? Não é verdade? O estadual, o Pero Tobias, está aí faz tempo, tá? Desde a época de Purini e Tidei de Lima, de lá para cá, nós não tivemos mais, me parece, se me falha a memória, nós não tivemos mais não tivemos mais deputados federais. E essa situação que você colocou e que aflige não só você, mas acho que a todos os bauruenses que são ligados ou conhecem um pouco de política, ou conhecem ou gostam de Bauru, é aquele problema de ter um monte de candidatos e cada um pensando em si e ninguém pensando em Bauru, acho, não é verdade? Porque poder-se-ia, como você disse, reunir-se aqueles que têm mais potencial e alguém ceder, alguns cederem, vamos deixar para aqueles que têm mais condição. Mas não se faz, porque para ser candidato, você sabe disso, o Nivaldo sabe melhor que eu, precisa de muito dinheiro, não é verdade? Ninguém sai candidato a deputado estadual ou federal sem ter dinheiro. Então não adianta sair aquela leva de candidatos e nós não temos nunca reeleito a deputado federal, não é isso? Acho que é o pensamento mais ou menos esse, né? Acho você também pensa assim, ô Nivaldo? Vou até jogar mais pimenta nessa salada. Ou água nessa fervura, né? Ó, só para vocês terem uma ideia, só fazendo uma observação, Silvestre, depois do Tidei nós tivemos o Tuga Gerami, que foi... Tivemos o Tuga, é verdade. Bauru hoje tem 17 vereadores. Desses 17, 8 são pré-candidatos às eleições do ano que vem. Isso sem contar... Por enquanto. Isso sem contar outros nomes que estarão surgindo no pleito por decorrência até do processo. Então, só para você ver como que vai ser muitos candidatos... E tem candidato, desculpa, né, tem candidato de fora de Bauru que já tem lá, comitê do fulano de tal, instalado em ruas de Bauru, já o comitê funcionando de candidatos que nem são de Bauru, mas vão oferir muitos votos aqui. Exatamente. Então, em decorrência disso tudo, Silvestre e Samuel, corre-se o risco de termos muitos candidatos, grande risco, muitos candidatos, e Bauru continuar saindo no prejuízo. Uma novidade que eu acabo de receber a informação é que o vereador Raul Gonçalves Paula, que esteve afastado até recentemente, retoma suas atividades como parlamentar na segunda-feira, é um outro nome que começa a entrar também dentro do páreo no Legislativo bauruense. Então, só para você ver como que são as coisas. São muitos candidatos buscando, que nem o Silvestre disse, de repente todo mundo aí vendo o lado pessoal e não o lado partidário, e que vai implicar em resultado negativo, possivelmente, para Bauru. Porque se houvesse esse entendimento pregado pelo Silvestre, de repente aí poderíamos ter maior representação, tanto na Assembleia quanto na Câmara Federal. E nós temos aí também os candidatos da região, não, além dos da região, sem encontrar os paraquedistas, mas o da região. Nós deveremos ter o Carlos Otaviano como candidato a deputado, fortíssimo candidato, e também a Ivana Camarinha, que deve ser uma forte candidata também para a Assembleia Legislativa. Ex-prefeito de Pederneiras. Ex-prefeito de Pederneiras. Só para você ter uma ideia. E o Everton parece que está pensando também em sair candidato, hein? Ele está com essa pretensão também. Claro que, conforme diz o próprio Carlão aqui, vai ser uma jogada infeliz da vida dele se ele fizer isso. Mas pretensão na cabeça de qualquer pessoa pode acontecer. Só para você ter uma ideia, para reforçar o que o Silvestre falou da Ivana, a Ivana, semana retrasada, se não estou enganado, ela já esteve no Diretório Estadual do Partido Verde em São Paulo, registrando a pré-candidatura, porque o partido elaborou um processo de prévia, né? De prévia. Então a Ivana já registrou a pré-candidatura e o Gazeta, Clodoaldo Gazeta, também já fez esse registro. Ou seja, são outros nomes que, excluindo os que eu já falei do
da Câmara Municipal. Fora aqueles 8. Exatamente, que estarão no páreo. Além de outros... Bom, o que me deixa assim meio... os dois deverão ser candidatos a deputado estadual pelo PV. E o PV distribui a região geográfica por bacias. E estamos na mesma bacia. E quem seria o candidato a deputado federal? Não. Ou eles vão obrigar um dos dois a mudar de... O Raul me parece se houver um entendimento no PV, a proposta inicial é o Gazeta, candidato a federal, e a Ivana, a estadual. Eu acho muito salutar essa ideia. Agora, com a entrada no páreo do Raul Gonçalves, abre-se aí uma outra discussão, que é como que vai enquadrar... Eu até penso que o Raul não deva sair candidato aqui. Eu tive uma conversa com ele outro dia lá, uma entrevista que eu fiz no consultório dele, e ele me disse que pode ser, mas ele acha que vai guardar o seu nome para eventualmente ser candidato do partido a prefeito de Bauru na próxima eleição. Então, só para você ver como que a política é dinâmica, conversei com ele hoje pela manhã. Hoje pela manhã, ele me disse que o partido esteve reunido esta semana. 6 membros do partido, deu até detalhes, estiveram reunidos. Beleza. Onde houve essa pressão e ele começa já fazer a reconsideração da decisão tomada, que era essa que você acabou de anunciar. Então ele pode sim estar entrando no páreo, e o objetivo, na verdade, do Raul não é participar do processo eleitoral, evidente, com o objetivo de ganhar e ser eleito, mas o objetivo dele principal está lá na frente, que é disputar a prefeitura de Bauru em 2016, e já há até um entendimento que, se ele for bem sucedido e não for eleito, porque pode acontecer isso, ser bem votado e não ser eleito. Já teve 15 mil votos, já teve uma votação até considerada muito boa. Né? O PV de Bauru já estaria definindo para 2016 a candidatura do Raul para prefeito de Bauru, e o Gazeta mudando, sendo candidato a vereador. Essa posição foi admitida pelo próprio Clodoaldo Gazeta também, num contato que eu tive com ele, Samuel. Bom, e nós teremos algumas dobradas da própria cidade. Por exemplo, normalmente o PT sempre lança um candidato a deputado estadual e outro a deputado federal em determinada, pelo menos é mais ou menos a regra. E eu acho que se desenha a candidatura da Estela com o Roque a federal mais uma vez. Exatamente. Você também não tem mais a impressão que isso deve acontecer, ou Nivaldo? Exatamente, Silvestre Samuel. Por quê? Porque o Roque ele vai participar do processo, isso já está definido. Tá? A Estela também vai participar. O detalhe é se eles estarão juntos. Eles podem ser candidatos, um federal, outro estadual, mas não sei se fazendo a dobradinha. O que eu percebo é o seguinte: existe aí também a discussão e a possibilidade do atual presidente da Câmara, Sandro Bussola, reivindicar uma vaga. Como vai ser feita essa composição, aí fica mais difícil de entender. Você sabe que hoje... Quantas facções tem o PT em Bauru? 4. 4, né? 4. Mas parece que 2... se entenderam, agora baixou para 3, mas você não sabe até onde realmente... É briga de cachorro grande. Tá, mas o que a gente pode perceber é o seguinte: o PT já vive um racha aí, claro, que está todo mundo acompanhando através da mídia, que é a disputa pela presidência do partido, cujo esse presidente ou essa presidente, ou quem estiver à frente da agremiação, também estará representando o partido ou comandando o partido nas eleições de 2014 e 2016, porque o próximo mandato são de 4 anos. Então, para você ver como que é mais complicada a discussão do PT, mas o PT a gente já pode adiantar que o Roque vai ser candidato a federal e provavelmente a Estela a estadual, e aí correndo por fora, de repente aí o presidente da Câmara, Sandro Bussola, buscando aí uma vaga também na Assembleia Legislativa. Doutor Natanael pergunta para o Silvestre: desde o tempo em que você narrava futebol e apresentava programas esportivos na Rádio Ouro Verde, tenho muita admiração pelo seu trabalho, mas sempre escuto por aí que você foi um dos maiores críticos do mandato do Damião Garcia, na frente do Noroeste. Essas afirmações correspondem à realidade? Doutor Natanael é
É um nosso colaborador, está Doutor sempre... Natanael. Estava com saudade do senhor, doutor Natanael. Muito obrigado, doutor Natanael. A pergunta vem a propósito daquilo que eu falei no começo do programa. Sempre fui um crítico do Damião em determinado período, em função exatamente daquela afirmação. O Noroeste me deve 15, depois 18, depois 20 milhões. E eu tinha conhecimento, através até, eu posso dizer o nome do Ibrahim Camés, que era o vice-presidente do Noroeste, assinava os cheques, Natanael, junto com o Damião, e ele dizia, o Noroeste não tem conta em banco. Se você, quando o Noroeste estava na primeira divisão, esse R$1.800.000 que recebe-se da Federação Paulista de Futebol, para disputar a primeira divisão, vai para a conta direta do seu Damião Garcia. As cadeiras cativas são pagas, não tinha spot Clube do Noroeste, tinha Damião Garcia, ia para a conta dele. Então todo o dinheiro que entrava ia para a conta do seu Damião. No Noroeste não entrava nada. E todo débito ia para a conta do Noroeste. Então, a venda de jogadores, por exemplo, ele vendia um monte de jogadores, nós temos vários casos aí de vendas, inclusive o Ralf, que está no Corinthians hoje, o dinheiro não entrava na conta do Noroeste. Mas quando se comprava... Teve vários, tinha o Edno, aquele outro que foi lá para Portugal. Tem um monte, tem vários, foram mais de 20 jogadores. Então as vendas, o dinheiro não entrava para o Noroeste, e as compras eram do Noroeste. Então ficou, tanto é que depois, para que ele, em determinado período, para que ele ficasse no Noroeste, ele exigiu, através do neto dele, que os jogadores passassem para o menino que se credenciou junto à FIFA como agente FIFA. Então foi feito isso para resolver o problema que ele dizia de débito. E a minha briga não foi briga, nós nem tivemos uma discussão frontal. Eu criticava o Damião por causa disso. Não diga que o Noroeste ou o Bauru deve dinheiro para você. Ele fez uma boa administração? Fez. Mas eu acho que eu fui o único jornalista e radialista a criticar o Damião. Até porque eu nunca recebi nenhum presente dele, nunca aceitei. O Josué Francisco, que é torcedor do Neurusca, Nivaldo, ele pega no seu pé. Ele diz que você é a causa da falência do Neurusca. Só criticou e nunca fez nada a favor do time. Você deve pedir perdão para os bauruenses e para os noroestinos. Quem é que está dizendo isso? Será que é para você mesmo isso daqui? Não, é para mim, deve ser para mim. Então erraram porque o Nivaldo é especialista em política, né? Noroeste não é meu forte. Não é. Como torcedor, sim. A minha carteirinha... O Josué Francisco. Ô Josué, a minha carteirinha é de número 129. Tá? Eu com 7 anos eu era sócio no Noroeste. Eu conheço a vida agora já corrigiram. É para o Silvestre, já corrigiram. Eu conheço a vida do Noroeste inteirinha. E nunca expressei nenhum desejo em ser presidente do Noroeste. Eu fazia a minha obrigação de jornalista, de radialista, de cobrar aqueles que devem alguma coisa. E sempre o microfone da Rádio Ouro Verde, na época, sempre ficou aberto para quem quisesse ir lá dar a sua opinião. Tá? Tanto é que, a respeito dessas críticas, que eu deva ser presidente, deva me candidatar, nós tivemos aí o Álvaro Maluf, que um dia pediu meus préstimos para fazer um encontro com uma família, que já não era mais o Damião, com o filho dele em São Paulo, na Calunga, para oferecer 10 milhões pelo Noroeste. E ele foi, e não foi aceito os 10 milhões. Quer dizer, se tinha dívida também, um abraço, né? A Jéssica da Vila Souto, ela diz: Nivaldo José, você anunciou que o astronauta Marcos Ponte e o ex-padre Beto confirmaram presença amanhã no encontro regional do PTB. Vamos ver muita coisa estranha na política até as eleições? Não sei se ela pergunta ou se ela afirma. Ela deve estar fazendo um comentário em cima da informação. Eu só gostaria de deixar claro que a informação da presença do Marcos Pontes foi confirmada pelo presidente que estará assumindo amanhã o comando do partido, Toninho Gimenez. Com o padre Beto, eu falei pessoalmente com ele e ele me disse que estará amanhã participando sim do encontro do PTB, na qual ele estará dando um abraço no presidente Toninho Gimenez. E o padre Beto, Nivaldo, nem precisa ligar para ele, porque se encontra na rádio, né? Mas eu fui... Ele tem um programa na rádio à noite. Foi contato telefônico. O Pedro Valentim, ele quer a opinião de todos aqui, de vocês dois. Entendo que se o Rodrigo saísse como candidato a deputado federal, ele estaria praticamente eleito, mas infelizmente ele não faz isso,
pois algumas forças ocultas em nossa cidade não admitem que a vice-prefeita possa assumir a prefeitura municipal. Eu gostaria de saber qual é a opinião de vocês. Silvestre, começa com você. É complicado isso, não? O Pedro Varentim que está perguntando. O Pedro conhece de política bem mais do que eu, inclusive, né? Porque ele está muito por dentro da política, né? Eu acho que o Rodrigo tinha, sim, condição, mas o Rodrigo, na campanha dele, ele disse que ele ia ser, se ele fosse eleito, ele ia governar o tempo todo, que ele não iria, em momento algum, sair para deputado, tá? Isso foi perguntado várias vezes a ele. Ele disse que não abriria a mão de ser prefeito de Bauru, não mudaria. Agora, que ele tem chance, tem, né? E se eu gostaria de vê-lo como deputado, com certeza, com certeza. Bom, aqui o Luiz Carlos da Bela Vista, ele diz: boa tarde, Samuel, entrevistado. Samuel, esses dias eu ouvi o Milton Neves, mas olha, eu quero até, vou ler a sua pergunta, mas o que o Milton, ele mente quando ele fala das coisas a meu respeito. Eu viajei muito com o Milton Neves por muitas vezes, fui para a Europa, fiz Copa do Mundo, fiz Olimpíada, fiz Maccabiada, viajamos muito. E ele disse que contou uma história que eu tentava andar sobre as águas do Rio Vermelho. E eu gostaria, olha, ele inventa, e pior que essas histórias todas que o Milton fala. Ele brinca muito. Ele está escrito num dos livros dele, numa... e olha, felizmente o meu amigo Milton Neves tem muita audiência, porque ele andou falando esta semana, ele fala toda semana alguma coisa a meu respeito. E o pessoal escuta, viu? Porque todo dia alguém me liga ou me passa e-mail dizendo que o Milton fez alguma referência. Olha, a última vez que o Milton esteve na região, ele ficou na minha casa, foi lá, passou 2 dias, mas o Milton é muito brincalhão, viu? Não leva a sério o que o Milton fala, não. E quanto à audiência, não é verdade, né? Porque ele também tem umas histórias que, se eu contar, viu, aí vai ficar chato pra ele, mas história que é verdade. As que ele fala a meu respeito é tudo mentira, mas as dele são verdadeiras. Até porque a audiência dele também é muito grande. Você fala de ser ouvido, né? Ele trabalha na Rádio Bandeirantes, quanto tempo, quantas horas, e na TV Bandeirantes. E na TV Bandeirantes. Por sinal, o Milton é uma das boas cabeças. E trabalha e ganha muito, viu? Ganha muito. Eu vi uma entrevista dele dizer um dia que o pessoal só fala que ele ganha muito, só que esquece que ele trabalha que nem um cavalo. Mas, ô Nivaldo, e como é que vai a nossa querida Duartina? Você falou que tem ido lá só para dormir? Exatamente, Samuel. Só para você ter uma ideia, o telespectador entender um pouco do meu cotidiano, eu saio 5h30 da manhã de Duartina, chego por volta das 20 horas. O que eu faço? Eu chego, janto e vou dormir. Final de semana, às vezes... alguma coisa a mais complementar, mas o detalhe é que final de semana é que eu tenho esse convívio social, vamos colocar assim, mas nada assim que eu possa me aprofundar, até porque quando eu comento alguma coisa, eu falo alguma coisa, eu gosto de falar com propriedade, ou seja, conhecimento de causa. Como é que você vai fazer para ser candidato agora nas próximas eleições se você não fica na cidade? Não, Silvestre, você sabe que eu vivi uma experiência muito negativa. Não gostou. Não gostei, não aprovei. Eu sempre falo para minha esposa, para as pessoas amigas, eu acho que eu estou no mundo errado. Essa política que as pessoas pregam, eu não pratico, entendeu? Então, não é aquela do toma lá da cá, é tentar resolver as coisas dentro de uma situação coerente, não de favores. Nivaldo vive no outro mundo. Sabe? Eu vivo no outro mundo já. Disse isso. Nivaldo é uma pessoa muito séria, muito proba. Silvestre, e como é que vão as atividades? O que você está fazendo na vida? Fora os tombos que você andou levando, quebrando a cabeça aí. O tombo a gente leva todo dia, né? Aí andou... Até alguém dizendo que eu devo ser presidente do Noroeste, porque eu derrubei o presidente, quando faz 5 anos que eu não mexo de futebol, o presidente saiu faz 2, né? O presidente de uma família. Mas estamos aí na 94 FM, com pessoas maravilhosas lá, o Paulo Sérgio, o Reinaldo Café, o Tizuco, o Netão, o Morgado,
a esposa do Morgado, a Maria José. Então é o pessoal que eu mais me relaciono, porque é de madrugada o negócio, né? Eu faço atualidades às 6 horas da manhã. Então eu levanto-se às 5, né? E é o pessoal que eu mais tenho contato ali. Mas é um time muito bom da 94, gente maravilhosa. Eu estou muito contente lá, viu, Samuel? E aí já pegou uma carona com teu filho em algum avião desse que leva ele para Londres, Nova York? Aí não. O filho do Silvestre é comandante de avião. É, da TAM, é. Ele faz. Te levou, você nunca viajou Nova York, com o seu tio? Miami e Londres. Você nunca voou do ladinho dele? Não pode, né, Samuel? Não pode? Não. Eu fiz isso no passado quando ele era comissário de bordo. E aí é que eu botei na cabeça dele, não, você tem que ser piloto, né? Porque eu fiz uma viagem de 6 dias e o comandante me convidava para ficar na cabine o tempo todo, né? Mas aqui no Brasil, né? E depois que ele passou a piloto internacional, eu falei, o meu sonho é viajar um dia na cabine com você, né? Você pilotando e eu vendo você pilotar um 767, que é um Boeing que ele pilota. Falei, infelizmente, depois de 11 de setembro não pode mais, foi proibido. Até porque, alguns dias atrás, o Latino conversou com o comandante, sentou, avião parado, não estava nem voando, avião parado, ele sentou no lugar do comandante, o comandante tirou uma foto dele, ele botou no Instagram. O que aconteceu? A ANAC fez com que a TAM mandasse o piloto, o copiloto e a chefe dos comissários, porque o piloto não pode deixar, o copiloto não pode deixar o comandante botar ninguém na cabine e vice-versa, e a comissária de bordo tem que relatar, a chefe das comissárias. Os 3 foram mandados embora e proibidos de voar no Brasil. Então não dá mais. Como é que eu vou viajar com meu filho sentado? Não dá mais. Deixa ele trabalhando. Deixa ele lá e eu fico aqui. Deixa ele trabalhando. Nivaldo, muito obrigado pela sua presença nos estúdios da TV Prevê. Esperamos. Agora vai começar toda esta efervescência política e com certeza você outras vezes voltará à programação da TV Prevê. Obrigado, Silvestre. Deixa eu só dizer uma coisa aqui. O Valentim. O Pedro Valentim me perguntou na última oportunidade aqui, quando eu saí por ocasião da saída do Ouro Verde, se minha saída tinha sido sumária. Eu falei, foi sumária, sim, para evitar assunto, mas não foi. Foi um problema. Eu tinha muita amizade com o Daré, quer dizer, ele me respeitava demais, todo mundo me respeitava demais, inclusive na rádio. E aí, por um problema outro, na verdade, problema pessoal, eu acabei saindo por um problema pessoal. E eu sabia, 1 ano atrás, antes do Daré morrer, eu sabia que quem assumisse, e ele já tinha dito isso em rodinhas, que eu seria dispensado. Então não foi sumário, né? Eu sabia e estava tudo normal, foi tudo em paz, né? Só para consertar aquilo que eu disse da outra vez. Samuel, obrigado pela oportunidade. Sempre estarei à disposição da TV Prevê, até porque nós, como jornalistas, radialistas, temos a obrigação sempre de proporcionar à sociedade de uma maneira geral as informações. De repente não são informações muito saudáveis, né? Mas pelo menos a nossa expectativa é de transmitir sempre informações positivas. Obrigado pelo convite, Silvestre, aí, prazer em revê-lo, com muita saúde, isso que é mais importante. Você também, Samuel, os telespectadores, e vamos que vamos. Agradecendo também, né, Samuel, o seu convite, a Nádia. Mas ficou bom a cirurgia, né? Ficou bom. Doutor Laronga. Deixou sem dia. Legal. Bom, eu estou encerrando ao lado desses 2 jornalistas, desses 2 radialistas, desses 2 amigos. Deixa eu agradecer ao Dr. Lartel também, que foi muito importante na minha recuperação também, viu? Obrigado. Legal. Obrigado, Dr. Lartel. Obrigado, Nivaldo. Um abraço. Prazer em ver o Nivaldo. Desde quando eu saí da rádio, não tinha visto o Nivaldo mais. Hoje foi um prazer renovado. Né? É aquilo que eu falei. O Samuca eu vejo você todo dia, Samuca. É só ligar a TV Prevê, o Samuca está lá. É aquelas atividades que eu falei, 5h30 da manhã na estrada, 8 Vida de político é assim mesmo, né? É complicado. Bom, e nós estamos encerrando. E desculpa por eu ter desabafado aí, contado coisas que não estavam nem no programa. Você está em casa. Obrigado. Nós estamos encerrando o nosso enfoque regional, deixando o convite para que você esteja sintonizado nos horários alternativos do nosso telejornal durante toda a semana, de segunda a sexta, e isso só nos engrandece e nos motiva profissionalmente. Quero agradecer mais uma vez os 2 companheiros de imprensa presentes no nosso estúdio e desejar a todos um final de semana muito tranquilo, com muito descanso e que estejam conosco na segunda-feira neste mesmo horário. Muito obrigado e até lá.